Quero falar com você hoje sobre você é muito poderoso. Todos nós enfrentamos situações que parecem grandes demais, uma oposição muito forte, um sonho grande demais, uma doença grave demais. É fácil viver com uma mentalidade fraca, intimidados, como se estivéssemos em desvantagem. Provavelmente foi assim que Salomão se sentiu. Seu pai, Davi, havia acabado de falecer. E Davi foi um líder extraordinário, fez coisas grandiosas, e agora Salomão estava no comando. Mas ele não era um guerreiro como o pai. Não saia por aí derrotando gigantes, conquistando exércitos, e de repente foi colocado nessa posição. O que ele tinha pela frente parecia assustador e esmagador. Tenho certeza de que ele foi tentado a recuar, a pensar: isso é demais para mim, não consigo liderar este povo. Mas a Escritura, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz: Salomão fortaleceu-se no seu reino, porque o Senhor, seu Deus, estava com ele e o fez extremamente poderoso. E às vezes nós também nos vemos como limitados, insuficientes, menores. Mas assim como com Salomão, o Senhor, seu Deus, está com você. E ele o fez não apenas poderoso, mas muito poderoso. O que você enfrenta pode até parecer grande, mas não é páreo para você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. É um poder tão forte que nem a morte pôde manter Jesus no túmulo. Um poder tão forte que um adolescente pastor de ovelhas derrotou um gigante. Um poder tão forte que as portas da prisão se abriram para Paulo e Silas. Um poder tão forte que uma fornalha ardente não queimou 3 jovens hebreus. Um poder tão forte que o Mar Vermelho se abriu para Moisés. Esse é o poder que está em você. Você não é comum, não é ordinário, você é muito poderoso. Agora, aqui está a chave. A maneira como você se vê vai determinar se enxergará esse grande poder. Se você pensa pensamentos fracos, inseguros, intimidados, esse problema é grande demais. Nunca vou realizar meus sonhos, nunca vou vencer esse vício. Então você está anulando esse poder. É preciso estar em concordância com Deus. Eu não estou olhando para pessoas fracas, nem para pessoas medíocres. Estou olhando para filhos e filhas do Deus Altíssimo, fortes, confiantes, ungidos, favorecidos. O poder da ressurreição está em você poder para trazer de volta à vida o que está morto. Você pode realizar seus sonhos, estabelecer novos padrões para sua família, derrotar esse câncer, vencer esse vício, pôr fim a essa disfunção. Pode ter parado algumas pessoas, mas não você. Você é muito poderoso. Na Escritura, o exército sírio tentava dominar os israelitas, mas toda vez que os sírios faziam um movimento, os israelitas já sabiam exatamente para onde eles iriam. Eles estavam sempre um passo à frente, e isso aconteceu repetidamente. Então o comandante sírio ficou frustrado. Ele estava convencido de que havia um espião em seu acampamento, vazando todas aquelas informações sigilosas. Reuniu seus homens e os interrogou. Um dos líderes falou e disse: Não, Senhor, não somos nós. Há um profeta em Israel chamado Eliseu. O que o Senhor fala em segredo, ele revela aos israelitas. O comandante ficou furioso e decidiu ir atrás de Eliseu. Você pensaria que ele levaria 4 ou 5 homens, talvez uma dúzia no máximo. Eliseu não era uma ameaça,
não fazia parte do exército, não tinha armas, mas o comandante tinha tanto medo de Eliseu que levou todo o seu exército, milhares de soldados, milhares de carros de guerra, tudo para capturar um único homem cheio do Espírito de Deus. O que estou dizendo com isso? Até o inimigo sabe o quão poderoso você é. Ele vê que você não é fraco, não é mediano, não está em falta. Até onde você irá? Quanto mais você conquistará, quantos gigantes você derrotará, se começar a enxergar quem realmente é, não apenas poderoso, mas muito poderoso. Há uma força soprando a seu favor, maior do que qualquer força tentando detê-lo. Não há gigante que você não possa derrotar, obstáculo que não possa superar, vício que não possa quebrar. Nenhuma arma formada contra você prosperará. Deus o armou com força para cada batalha. Ele o cercou com favor. Bondade e misericórdia o seguem. Ele vai à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos. Quando o inimigo vier contra nós por um caminho, Deus disse que o derrotará e o fará fugir por 7 caminhos diferentes. Ele disse que reserva vitória para os íntegros. Há um poder agindo em você que não vem da sua própria capacidade. É o poder da ressurreição. Agora, livre-se de pensamentos fracos, derrotistas. Isso é demais. Não tenho os contatos certos. Nunca vou conhecer as pessoas certas. Esse sonho está muito distante. Não, tem uma nova perspectiva. Este problema pode ser grande, mas não é páreo para mim. Sou plenamente capaz. Sou forte no Senhor. Posso todas as coisas em Cristo. Ainda que eu esteja cercado por dificuldades, não temerei. Ainda que me ataquem por todos os lados, não terei medo, pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Se você quer acessar esse poder, precisa pensar pensamentos de poder. A inflação pode estar alta, o mercado instável, bancos em crise. Você poderia ficar preocupado, mas diga: Deus, eu te agradeço porque tu és Jeová Jiré, o Senhor meu provedor. Tu disseste que mesmo em tempos de fome, eu teria mais do que o suficiente. Tu disseste que eu emprestaria e não pediria emprestado. Tu disseste que me satisfarias com uma vida longa. O diagnóstico médico pode não parecer bom. Especialistas podem dizer que você não vai se recuperar. Mas declare: Deus, tu disseste que restaurarias a minha saúde. Tu disseste que eu viveria e não morreria. Talvez seus filhos estejam fora do caminho certo e tudo indique que nunca vão mudar, mas diga: Deus, tu disseste que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu disseste que meus filhos seriam poderosos na terra. Tu disseste que de geração em geração contaríamos as tuas maravilhas. Aprenda a pensar pensamentos de poder. É assim que se ativa esse poder. Quando Davi saiu para enfrentar Golias, ele não tinha nenhuma chance aos olhos humanos. Mas Davi entendia esse princípio. Havia uma força agindo a seu favor que os outros não podiam ver. Ele sabia que o Senhor, seu Deus, o havia tornado muito poderoso. Veja, nossa força não vem apenas da nossa habilidade, da nossa força de vontade, da nossa determinação. Isso é importante, mas chegará o momento em que sozinho você não será suficiente. O gigante é grande demais, a doença é forte demais, o problema é pesado demais. É nesse momento que você verá o Senhor, seu Deus, capacitando uma força sobrenatural agindo em você, fazendo-o ir além
derrotar gigantes e realizar sonhos que parecem impossíveis. Quando Davi olhou para Golias, ele poderia ter pensado: meu Deus, o que eu estava pensando? Ele é o dobro do meu tamanho, está com uma armadura completa e eu só tenho um estilingue. Mas não, Davi olhou para Golias e disse, 1 Samuel 17, 45, você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele estava dizendo, Golias, eu posso até parecer pequeno, mas não estou sozinho. Há uma força que você não vê, um poder além da minha própria capacidade. O Senhor, meu Deus, soprou sobre mim o seu poder, o seu favor, a sua unção. A vitória começa na nossa mente. Você não pode pensar como fraco e ser poderoso. Você não pode pensar limitado e ser forte. Você não pode pensar com medo e ter coragem. Será que a sua maneira de pensar está impedindo você de ser muito poderoso? Será que uma mentalidade errada está bloqueando a força, o favor, a vitória que pertencem a você? Comece a pensar esses pensamentos de poder. Eu sou forte. Eu sou plenamente capaz. Eu sou confiante. Eu sou favorecido. Este desafio não pode me deter. Eu estou cheio do poder da ressurreição. Eu posso atravessar um exército e pular um muro. Se Deus é por mim, quem ousará ser contra mim? Davi continuou dizendo, 1 Samuel 17, 46. Golias, hoje mesmo eu vou te derrotar e dar a sua cabeça às aves do céu. É assim que você ativa o poder, não falando do que sente, mas do que Deus diz a seu respeito. Não pensando pensamentos fracos, derrotistas, eu não consigo, mas pensando pensamentos de poder. Nós ouvimos essas histórias de Davi e de Eliseu e pensamos, sim, eles eram poderosos, fizeram coisas incríveis, mas poxa, Elias Ribeiro, eles estavam na Bíblia, eram chamados escolhidos, ungidos. Posso te dizer algo? Você também é chamado, você também é escolhido, você também é ungido. Costumamos vê-los como super-heróis. Sim, devemos honrar-los e respeitá-los. Mas a verdade é que eles eram pessoas como você e eu. Pareciam comuns, tinham aparência comum e ainda assim deixaram sua marca. Eles foram escolhidos para viver no tempo deles. E você foi escolhido para viver neste tempo. Estou olhando para Davis, Eliseus, Rutes e Saras modernas. Por que você não acredita que é muito poderoso, que é um matador de gigantes, um rompedor de barreiras, um fazedor de história? Muitas vezes, nós nos vemos como limitados, comuns. Elias Ribeiro, eu não sou poderoso. Sou apenas uma pessoa comum. A verdade é, algumas das coisas pelas quais você passou deveriam ter acabado com você. Se você fosse apenas mediano, a disfunção, o trauma, as perdas teriam te destruído. O fato de você ainda estar aqui me diz que você é muito poderoso. Aquela doença não conseguiu te derrotar. Sabe por quê? Porque você é poderoso. Aquela decepção, a pessoa que te abandonou, a desilusão, tudo isso poderia ter acabado com sua vida. Mas olhe para você, você ainda está de pé. Você não está amargurado, está abençoado. Você está avançando, conquistando novos territórios. E isso não aconteceu por mérito próprio. O Senhor, seu Deus, te fortaleceu quando você estava fraco.
Ele te levantou quando você caiu. Ele te protegeu em meio ao perigo. Ele te favoreceu quando tudo parecia perdido. Ele te livrou de inimigos mais fortes que você. Se você não fosse muito poderoso, não estaria aqui agora. Não foi apenas sua mente nem sua força. Foi o sopro do Senhor, seu Deus, sobre a sua vida. Se você quer alcançar o seu maior potencial, precisa viver com essa mentalidade. Eu sou muito poderoso. Eu tenho o favor de Deus. Posso realizar meus sonhos. Posso superar essa perda. Posso criar meus filhos para servirem ao Senhor. Posso deixar a minha marca. Havia uma mulher na Escritura chamada Débora. Ela vivia numa cidade dominada pela violência e pela injustiça. As coisas estavam tão ruins que ninguém se arriscava a viajar pelas estradas principais. A cidade estava em caos. Mas Deus colocou um sonho no coração de Débora: fazer algo a respeito. As Escrituras descrevem Débora como uma mãe em Israel. Isso é significativo. Quer dizer que ela não tinha influência, nem recursos, não estava no mundo corporativo, não tinha um título impressionante ou um currículo acadêmico invejável. Naquela época, as mulheres não ocupavam posições de liderança como hoje eram colocadas em segundo plano, vistas como inferiores. Deus poderia ter escolhido o rei, um governador, um líder da cidade, um empresário rico, mas ele escolheu uma mãe. E às vezes, Deus também vai te pedir para fazer coisas que parecem estar além de você. Ele colocará sonhos no seu coração que sozinho você não conseguirá realizar. Você pode pensar que não tem os recursos, o treinamento, os contatos, mas Deus não teria te chamado para isso se você não fosse capaz. É nessa hora que você precisa ter a mentalidade certa. Não diga: eu sou fraco, sou limitado, sou comum, sou só uma mãe. Diga: o Senhor meu Deus me fez muito poderoso. Eu sou ungido para essa missão. Eu tenho favor para esse chamado. Eu sou plenamente capaz de realizar este sonho. Muitas vezes nós mesmos nos diminuímos. Eu sou só uma mãe. Eu sou só um estudante. Eu sou só um empresário, um professor, um médico, um encanador. Não, você não é apenas nada. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele soprou a vida dele em você. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele te coroou com o seu favor. Você tem sangue real correndo nas veias. O poder da ressurreição habita em você. Então, endireite os ombros, levante a cabeça e entre na grandeza que já te pertence. Mas Débora poderia ter pensado: Deus, eu não consigo. Sou só uma mãe, não estou no governo, não tenho ninguém me apoiando. Mas no fundo ela sabia deste princípio: eu não estou sozinha. O Senhor, meu Deus, me fez muito poderosa. A Escritura, Juízes 5:7 diz: as estradas estavam desertas, a cidade estava paralisada, até que Débora, uma mãe em Israel, se levantou. Ela deu um passo de fé e Deus fez tudo se alinhar, tudo mudar. Como uma mãe pôde impactar uma cidade inteira? Tudo começou na sua mente. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que o favor de Deus estava sobre sua vida. Ela se via não como limitada, mas como muito poderosa. E você? O que pode mudar se começar a se ver como muito poderoso? Que vícios pode quebrar? Que barreiras pode superar? Que sonhos pode conquistar se abandonar a mentalidade fraca, derrotista, de sou comum, e começar a se enxergar
como Deus te criou. Muito poderoso? Um amigo meu lutou contra um vício por muitos anos. Ele foi a clínicas de reabilitação, participou de grupos de apoio várias vezes sem sucesso. Ele tinha boas intenções, amava o Senhor, mas vivia dizendo como o vício era forte, como ele não tinha força de vontade. Estava sempre se sentindo culpado, desanimado. Enquanto você vê a oposição como mais forte, isso vai te limitar. Se você vê a doença, a dívida, o problema como algo maior do que você, essa percepção vai te segurar. Você precisa mudar sua maneira de pensar. Maior é aquele que está em você do que o que está contra você. Eu não estou pedindo que você negue os fatos, mas que tenha uma nova perspectiva. Esse vício pode até ser forte, mas eu sei que meu Deus é todo-poderoso. Essa doença pode ser grave, mas eu sei que meu Deus é o Todo-Poderoso. O obstáculo pode ser alto, mas eu sei que meu Deus é o Altíssimo. O poder em você é mais forte do que qualquer poder tentando te parar. Meu amigo mudou sua perspectiva. Em vez de ver o vício como algo tão poderoso, ele começou a se ver como muito poderoso. Sabe, aqueles pensamentos diziam para ele: "Ah, para com isso, você está apenas sonhando. Você sabe que é fraco, você sabe que não consegue, mas você precisa aprender a responder aos seus próprios pensamentos. Não deixe que a negatividade tenha a última palavra. Quando os pensamentos dizem, você é fraco, responda, não, obrigado, eu sou forte no Senhor. Você não vai conseguir vencer isso. Não, obrigado, eu posso todas as coisas, não pela minha força, mas por Cristo que me fortalece. Esse vício é forte demais. Não, obrigado, nada pode resistir ao meu Deus. Ele sempre me faz triunfar. Quando você entra em concordância com Deus e começa a se ver como muito poderoso, isso abre espaço para Ele fazer grandes coisas. Hoje, meu amigo não apenas está livre desse vício, mas também está ajudando outras pessoas a se libertarem. É fácil achar que tudo mais é muito poderoso, mas é hora de virar esse jogo e começar a se ver como mais poderoso. Havia um menino de 10 anos que morava na mesma rua de um valentão. Esse valentão vivia incomodando o garoto, tornando sua vida miserável. O menino tentava reunir coragem para enfrentá-lo, mas o outro parecia tão grande, tão intimidador, que ele não conseguia. No Natal, seu pai lhe deu um telescópio. Ele ficou empolgado. Um dia, estava brincando com ele no quintal, mas estava olhando pelo lado errado, pelo lado grande. O pai saiu e disse, não, filho, você está usando ao contrário. Vire o telescópio e ele vai fazer as coisas ficarem maiores, como foi feito para ser. O menino respondeu, eu sei, pai, mas agora estou olhando para aquele valentão e ele parece tão pequeno que não tenho mais medo dele. Talvez você também precise virar o seu telescópio. Você já passou tempo demais ampliando seus problemas. Você tem ampliado os valentões, os gigantes, os vícios, as dívidas. Não é de se admirar que se sinta fraco, intimidado, incapaz. Você precisa mudar essa visão. Se você mudar sua perspectiva e passar a ver as coisas pela ótica de Deus, perceberá: o que está contra você não é páreo para você. Pode parecer um Golias, pode parecer esmagador, mas a verdade é que você é quem é muito poderoso. Você é quem tem o favor de Deus. Você é quem pode derrotar gigantes. Você é quem pode quebrar os vícios. As forças que estão ao seu favor são maiores do que as forças contra você. Mas isso só vai acontecer
se você mantiver o telescópio virado na direção certa. Você não pode continuar ampliando tudo o que é negativo. Você precisa ampliar o que Deus colocou dentro de você. Ele não apenas te fez poderoso, Ele te fez muito poderoso. Ao longo do dia, isso deveria estar tocando na sua mente como uma música. Eu sou muito poderoso, eu tenho o favor de Deus, eu posso todas as coisas por meio de Cristo, eu sou forte no Senhor, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu vou derrotar este gigante, eu vou vencer este vício, eu vou deixar minha família melhor do que antes. Mas quantas pessoas fazem justamente o oposto? Esse problema é grande demais. Eu nunca vou melhorar. Eu nunca vou sair desse lugar. Você pode ser muito poderoso e mesmo assim anular isso com a mentalidade errada. Foi isso que Gideão fez. Ele estava escondido, com medo, intimidado, achando que a oposição era grande demais. Deus enviou um anjo e disse, Juízes capítulo 6, versículos 12 a 14, Homem valente, o Senhor está com você. Você é quem vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Deus o chamou de herói quando ele estava escondido. Deus o chamou de poderoso quando ele se sentia fraco. Deus o chamou de libertador, de alguém que faria história quando ele se via limitado e incapaz. Deus te fez muito poderoso. Mas a pergunta é, como você se vê? Forte, confiante, favorecido? Ou você se vê como Gideão pensando, esses gigantes são grandes demais, eu sou inferior, eu não consigo. Estou em desvantagem? Você precisa virar o telescópio. Você tem dado tanto poder aos problemas. Está na hora de começar a se ver como poderoso. Ah, Elias Ribeiro, você não sabe pelo que eu passei, como fui criado. Este diagnóstico médico não é bom. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Este gigante é grande demais. Um único toque do favor de Deus pode mudar tudo. Uma pedrada derruba o gigante. Uma mãe com o favor de Deus transforma uma cidade. Você está olhando para o tamanho do seu problema, mas precisa começar a olhar para o tamanho do seu Deus. Ele disse que está com você e que o fez muito poderoso. Você é ungido, você é favorecido. Você pode derrotar gigantes. Você pode transformar cidades. Você pode levar sua família para um novo nível. Mas mesmo depois que o anjo chamou Gideão de herói valente, mesmo depois que disse a ele, o Senhor está com você, você vai libertar este povo? Gideão começou a dar desculpas. Como isso pode acontecer? Eu venho da família mais pobre. Nós somos os menores do acampamento. Eu não tenho treinamento. Eu não sei liderar. A sua mentalidade fraca e derrotista quase o impediu de cumprir seu destino. Mas finalmente ele fez o que eu estou pedindo para nós fazermos hoje. Mudou a perspectiva e passou a se ver como poderoso. Ele saiu com um exército de 32 mil homens. Estava confiante, mas Deus disse, Gideão, você tem gente demais. Diga a todos os que estão com medo para voltarem para casa. 22 mil foram embora. Restaram apenas 10 mil soldados. Gideão já não estava se sentindo tão confiante. Deus disse de novo, ainda há gente demais. No final sobraram apenas 300 homens. Gideão enfrentou um exército de milhares. Parecia impossível, mas eles saíram e derrotaram os midianitas com apenas 300 homens. Deus estava nos mostrando algo. Você não precisa de tudo o que pensa que precisa. Você não precisa que todos estejam ao seu favor. Você não precisa vir de uma família específica. Você não precisa de todo o treinamento. Deus já te deu tudo o que você precisa. Ele soprou o seu favor sobre a sua vida. Ele fará a pedra atingir o gigante no ponto certo.
Ele curará você do câncer. Ele quebrará esse vício. Ele colocará as pessoas certas no seu caminho. Conheço um homem que sofreu um grave acidente anos atrás e não deveria ter sobrevivido. Pela graça de Deus, está vivo, mas não enxerga bem. Teve que reaprender a falar e a recuperar outras habilidades motoras. Como não podia dirigir, ele pegava o ônibus para ir à igreja todos os domingos. Eu sempre o via fiel. Mas quando nos mudamos para outro local, a linha de ônibus não passava mais da casa dele até o Compaq Center, onde estamos agora. Ele ficou preocupado, porque amava estar presente. Eu disse: "Não se preocupe, vamos mandar alguém buscá-lo. Não é problema." Mas ele respondeu: "Não, Elias Ribeiro, eu vou conseguir mudar a rota do ônibus. Vou convencer a empresa a mandar ônibus da minha casa para a igreja." Sendo o grande homem de fé que eu sou, pensei comigo: impossível. Isso é coisa que só acontece no Congresso. Precisa de dinheiro, de lobistas, de conexões. Ele poderia ter pensado como eu: que pena. O que eu posso fazer? Eu não tenho influência nem contatos. Sou fisicamente limitado. Mas ele tinha uma mentalidade diferente. Ele não era como Gideão, olhando para o que não tinha. Ele era como Débora, pensando: eu posso fazer a diferença. Ele era como Davi: esse gigante é enorme, mas eu vou derrotá-lo. Lá no fundo ele sabia: o Senhor meu Deus me fez muito poderoso. Toda semana ele ia às reuniões da companhia de transporte público, explicava por que precisava que os ônibus passassem para a igreja. Aconteceu que havia alguém naquela equipe que amava ir à igreja. Deus sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos, se você apenas tiver fé e coragem para agir. 2 meses depois, ele entrou sorrindo na recepção da igreja, em um domingo de manhã. Nunca vou me esquecer. Ele disse: Elias Ribeiro, acabei de descer do ônibus. Eles mudaram a rota e me trouxeram hoje. Eu quase desmaiei. Muitas vezes, nós não percebemos quem somos de verdade. Nos vemos como limitados, comuns, quando na realidade somos poderosos. Uma funcionária do transporte público disse que nunca tinha visto uma mudança assim em 20 anos de trabalho. Quando você olha para aquele homem, pela aparência, poderia pensar: ele não tem influência, ele não tem dinheiro, ele é fisicamente limitado. Mas Deus adora usar aqueles que são subestimados, aqueles que os outros descartam, e fazer luz brilhar intensamente e tornar luz muito poderosos. Estou pedindo a você que pare com as desculpas. Chega de dizer para si mesmo por que você é limitado, está em desvantagem, não é suficiente, já sofreu demais. Não viva a vida sem reconhecer quem você é. O Senhor, seu Deus, o fez muito poderoso. Você é forte, é ungido, é favorecido. Você pode gerar mudanças, pode derrotar gigantes, pode realizar seus sonhos, pode deixar a sua marca. E quando aqueles pensamentos vierem dizendo o contrário, que você é fraco, que não é suficiente, que está em desvantagem, apenas responda: não, obrigado, você está falando com a pessoa errada. Eu sei quem eu sou. Sou filho do Deus Altíssimo e eu sou muito poderoso. Se você fizer isso, eu creio e declaro: você verá gigantes caírem. Você realizará sonhos que vão te surpreender. Deus vai soprar sobre a sua vida de uma nova maneira. Cura, favor, avanços e a plenitude do seu destino
em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém.